Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, Um Experimento em Crítica Literária, do C.S. Lewis. E, como de costume, só para iniciar o vídeo, falar um pouco da edição física. Ela é muito bonita, para quem conhece, é aquelas de capa dura da Thomas Nelson, que tem essas ilustrações maravilhosas na frente. A diagramação é muito boa, as folhas amareladas, então ninguém vai ter problema nenhum com essa edição, muito pelo contrário. Vai adorar ter um livro tão bonito quanto esse, ainda mais se você tiver uma estante para colocar ele lá. E, bom, esse daqui é mais um livro do projeto de leitura do C.S. Lewis, o qual já completou um ano. A lista formal que eu tinha feito já passou, já acabou. E, para quem não sabe, é um grupo no Telegram onde nós fazemos chamadas a cada 2 semanas para discutir o livro que está sendo lido naquele mês. Então eu vou deixar até o cardzinho aí em cima onde eu explico melhor e para se você quiser entrar no grupo. Porque mesmo já tendo passado um ano e acabado a lista formal, digamos assim, a gente está tirando esse mês no grupo como se fosse uma mini férias, para formular uma nova lista e continuar lendo os livros do C.S. Lewis, porque foram lançados um monte, né, novas traduções e etc. Então a gente vai provavelmente ler por mais um bom período de tempo. E aí, se você quiser, vai ser o mesmo grupo, então não deixe de assistir aquele vídeo. Talvez eu faça até um vídeo novo para explicar isso um pouco melhor e coloque um link novo, mas aquele link daquele vídeo que está aí no card ainda funciona. E olha, só um breve aviso. Talvez a partir do minuto 2, 3, alguma coisa assim, o vídeo fique um pouquinho diferente do que está aparecendo agora para você, porque eu já gravei esse vídeo, mas enquanto eu editava eu percebi que a parte do início inteira ficou sem áudio porque o fone não estava conectado direito, então eu estou gravando de novo. Só um breve aviso, eu vou colocar o tempo aí na tela onde vai dar uma mudada, digamos assim. Mas bom, diferentemente dos outros livros do C.S. Lewis trazidos aqui no canal até o momento, esse aqui não é de apologética cristã, é na verdade de outra paixão que o Lewis tinha, que é a crítica literária. Para quem não sabe, além de ser um escritor de literatura e além de ser um belo escritor de apologética cristã, ele também era um crítico literário, ele lecionava essa matéria tanto em matérias relacionadas, ou a própria matéria, tanto em Cambridge quanto em Oxford. Em Oxford ele tinha inclusive a cadeira de literatura medieval. Então era uma das grandes paixões dele e, sinceramente, é um livro fantástico nesse sentido, dá pra ver o quão bom um crítico literário ele era. Inclusive, há alguns livros muito interessantes dessa área dele que não possuem ainda a tradução para o português, como tem um prefácio ao Paraíso Perdido, que dizem que é fantástico. Seria muito bom se a Thomas Nelson começasse a lançar esses livros, né? Mas, bom, para fazer um geralzão da obra, do que ela se trata propriamente. De maneira bastante simples, como meu próprio amigo Renan mencionou numa das chamadas que nós fizemos, esse livro é uma espécie de metacrítica, porque ele vai basicamente analisar a própria crítica literária e vai mostrar e tentar dar uma nova alternativa ao método crítico que os críticos geralmente têm, que seja um pouco mais plausível e que faça com que as críticas não caiam no modismo da época e fiquem muito subjetivas. E é muito interessante a maneira pela qual ele vai fazer isso, porque intuitivamente espera-se que, trocando o foco do objeto para o sujeito, que é a forma como a alternativa que ele vai dar para um novo tipo de crítica, que a crítica se tornaria mais subjetiva. Mas é justamente o contrário, ela toma uma objetividade maior a partir da experiência dos leitores como um todo. É isso que vai permear a obra inteira. Será uma investigação de se é possível, se é plausível, como ele mesmo diz, definir um bom livro como um livro que é lido de um jeito e um mau livro como um livro que é lido de outro. Ou seja, ele trocou o foco do livro para o sujeito, para a experiência dos leitores. Isso é muito interessante porque algo que ele já vai deixar bem claro já logo no começo é que, para ele, se há uma pessoa lendo Dante e se há uma pessoa lendo uma revista qualquer da banca, isso não é uma simples diferença de gosto, como se a pessoa que estivesse lendo Dante tivesse um bom gosto, e como se a pessoa que está lendo a revista tivesse um mau gosto. Não, não. Para ele, não é que só os objetos mudam e os meios são os mesmos. Para ele, a própria atitude das pessoas na leitura caracteriza uma diferença substancial entre as duas coisas que elas estão fazendo. Então o que o Lewis quer fazer é mostrar exatamente que a diferença não está unicamente nos objetos, mas na própria maneira como nós o abordamos, e que isso faz toda a diferença para a experiência de leitura e faz toda a diferença na própria análise da crítica literária, que é o que ele... É isso que está no cerne dessa nova forma de crítica que ele quer apresentar aqui, e é muito interessante. Então,
uma das primeiras coisas que ele começa a fazer, já que o foco mudou do objeto para o sujeito, é distinguir entre dois tipos de leitores, os literatos e os não literatos. E com isso ele vai mostrar que há uma diferença substancial entre os dois, e para isso ele começa apresentando 4 tipos de distinções diferentes. Obviamente que ele vai delinear isso no resto do livro inteiro, mas essas 4 distinções já vão deixar perfeitamente claro o ponto dele, já vão praticamente provar isso que eu acabei de apresentar e que está exposto no comecinho do livro. Por exemplo, a primeira distinção que ele faz, a qual ele se refere como sendo a marca incontestável do não literato, é de que ele toma o "eu já li isso" como um argumento conclusivo para não realizar a leitura de uma obra. Então, o que ele está querendo dizer é que um não literato, após ler um livro, aquele livro se torna morto a ele. Ele não precisa ler mais. Foi só um passatempo ali daquela hora, foi só para se entreter um pouco, e depois você não vai ficar voltando ao livro. Para quê, né? Já os literatos são exatamente o contrário, porque depois de entrar em contato com uma grande obra, ele lê mais 10, ele vai ler durante a vida mais 10, 20, 30 vezes, porque ele sabe que de alguma forma aquilo é inesgotável a ele, e não foi possível realizar tudo o que ele podia realizar, ou absorver tudo que ele podia absorver em apenas uma leitura. E uma segunda distinção que ele coloca aqui é a de que os não literatos, eles, como eu tinha dito, eles só usam o livro como uma forma de entretenimento. Então é só uma forma de passar tempo que, se pudesse ser substituída por outra coisa, será uma coisa que, sei lá, apeteça mais a pessoa. E por conta disso, eles não dão muita bola para a leitura, coloquemos dessa forma. Porque um livro é só uma forma de você passar uma viagem, ou só para você dormir, ou só para você, não sei, não tem internet em algum lugar e você fala, então eu vou levar o livro aqui para ler, mas fica claro que se tivesse internet, por exemplo, você preferiria internet. E essa é uma característica bem direta dos não literatos, contrariamente aos literatos que, segundo Lewis, são sedentos por um tempo livre, em silêncio, em que eles possam se dedicar ao livro verdadeiramente e se aprofundar no que está sendo dito, né? Muito diferente de simplesmente usar como uma forma de entretenimento qualquer. Já uma terceira distinção é que, quando um não literato termina de ler uma obra, nada ou muito pouco ocorre com ele, nada muda nele. É um livro que literalmente começou no começo da leitura e terminou no término da leitura. Ele não mudou substancialmente nada a pessoa. E, contrariamente ao literato, que, segundo Lewis, quando entram em contato pela primeira vez com uma grande obra, é uma situação, é uma experiência tão marcante quanto o amor à religião ou o luto. Toda a consciência deles é mudada. Aquele livro tem uma diferença gigantesca para a pessoa e ela não tem como sair a mesma depois da leitura. E a quarta e última distinção dessas primeiras que ele dá aqui, porque, bom, uma coisa que fica claro aqui, ele usa o livro inteiro para fazer essas distinções e ir delineando os dois tipos de leitores, mas dessas primeiras e mais diretas e mais claras, que já praticamente provam o ponto dele, essa quarta, que é a última, é a de que raramente os não literatos conversam sobre os livros que eles leram. Para eles foi só, como eu tinha dito, uma experiência que começa e termina já na leitura, e meio que assim, depois você volta para o mundo real. Aquele livro ficou ali, a história dele ficou ali, não te mudou em nada, e também não vai fazer nenhuma diferença na sua conversa de amigos. Então você raramente vai citar e falar sobre eles, diferentemente dos literatos, que frequentemente conversam sobre as suas leituras, gostam de falar sobre elas, e que, como Lewis mesmo diz de uma forma muito bonita, né, sussurram na solidão seus versos e estrofes preferidos. E sem falar também, como ele mesmo diz, que os livros eles fornecem aos literatos chaves de interpretação para todas as coisas, para grande parte das coisas da vida. E é nesse sentido que tem uma diferença absurda, né? Então você percebe que, enquanto para o não literato a experiência tende a se fechar apenas naquele momento como uma forma de entretenimento qualquer, para o literato é algo que tem uma diferença absurda na vida dele, né? Não só como a experiência de ler, como a própria experiência após a leitura, né? Que ele já foi mudado e que ele ainda continua, de certa forma, com aquele conteúdo que ele absorveu nele mesmo, no próprio ser dele. Isso tudo é muito interessante, né? Dá para perceber o quão perfeitamente bem ele determina, com certas características, essa diferença de atitude que faz com que realmente a experiência de ler um livro seja substancialmente diferente, não só o objeto que seja alterado. Isso é brilhante. E é mais brilhante ainda quando você percebe que o que ele passa a fazer aqui é mostrar como essa forma de ver as coisas pode ser
ela pode ser transferida para todos os tipos de arte, para apreciação de quadros, para apreciação de músicas e entre outros. Porque, por exemplo, no caso do quadro, o que ele chama de os equivalentes aos não literatos para esse tipo de arte são aquelas pessoas que usam o quadro apenas pela narrativa que ele traz consigo. Então elas focam muito na narrativa e, por focar na narrativa, se houver uma narrativa melhor em qualquer outro tipo de arte ou qualquer outro tipo de lugar, então o quadro é de certa forma substituível. Então ele delineia aqui algumas das frases que podem servir de exemplo das pessoas que tentam buscar o aspecto narrativo do quadro, né? Ele diz assim, este é o rosto mais bonito que eu já vi. Observe a Bíblia do Velho sobre a mesa. Você pode ver o que todos estão ouvindo ali no quadro. Que linda essa casa antiga aí. Ou seja, a ênfase está sempre nas qualidades narrativas da imagem. Isso é uma atitude que o Lewis define quase como usar as imagens mesmo. Você está usando elas de gatilho para suas próprias atividades imaginativas ou emocionais. Isso fica claro quando você percebe o fato de que uma pessoa poderia utilizar, por exemplo, um quadro belíssimo de forma pornográfica, por exemplo. E nesse sentido o uso fica muito mais evidente, né? Mas essas são formas um pouco menores, um pouco mais distantes, mas que têm a mesma finalidade, né? De usar o quadro. Então, uma coisa que ele fala é que daí as pessoas elas entram em contato com esses quadros, compram eles e depois que eles satisfaz aquele desejo narrativo, aquele gatilho que ela queria para uma atividade imaginativa emocional, ele para de ter valor para a pessoa. Porque ele já foi usado, então agora ele não tem mais, ele não brilha mais tanto aos olhos dela, porque a única finalidade que ela tinha era verdadeiramente essa de usar. E isso é um dos pontos mais legais do Lewis, porque ele vai falar que para você apreciar uma obra de arte verdadeiramente, você deve fazer o processo contrário. Nós devemos tirar o foco de nós mesmos e dá-lo à obra, o que na prática significa deixar-se de lado, deixar de lado todos os preconceitos que você tem, toda essa ânsia por interpretar aquilo que está no quadro, toda essa busca narrativa por aquilo. Não querer fazer algo com a obra, não querer ter uma finalidade para aquela obra, mas deixar que ela faça algo em você, com você. E nesse sentido, o que o Lewis fala é que a primeira exigência para uma boa apreciação é a completa rendição do espectador. O que você tem que fazer é olhar, ouvir, receber e tentar tirar para si as ordens que a obra está tentando te passar. Você deve se submeter aos mandos dela. E nesse sentido, é óbvio que uma coisa que ele vai dizer depois, que para mim fecha com chave de ouro praticamente esse assunto, é que isso não significa que o espectador é completamente passivo e que de forma alguma ele deve julgar a obra depois, ou se ela é boa ou não, porque ele vai estar se submetendo 100% com ela. Não. É que esse é um processo inicial necessário para que depois você passe de ser um espectador passivo e julgue se aquela obra está te levando para algum lugar bom ou não, porque primeiro você escuta as ordens dela, deixa com que ela te guie, e aí sim você vê se para onde ela está te guiando, aquele fim a que ela está te levando é bom ou não, e você julga a obra com base nisso. Isso vale para todo tipo de obra de arte, literatura, escultura, pintura, música. Aliás, a música é o exemplo perfeito para poder demonstrar e representar, ilustrar propriamente isso que o Lewis está querendo dizer, porque a música é imediatamente envolvente, ela nos seduz muito fácil. Quem nunca teve a experiência de colocar os dois fones de ouvido e de repente parece que você está em outro mundo? É isso que o Lewis está querendo dizer com guiar. Você coloca aqueles dois fones, você começa a escutar a música e parece que ela está te levando para um caminho próprio, ela tá te conduzindo propriamente. E então, aí esse que é o ponto, é que você deve fazer isso com todo tipo de arte, porque isso ocorre, querendo ou não, a não ser que você mate a arte imediatamente se você abordar ela de forma a utilizar ela para algum fim seu próprio, né? Então, para que você descubra o que aquela arte é, o que ela essencialmente é e significa, você deve primeiro não querer utilizar ela de alguma forma, não querer dar uma utilidade própria, mas deixá-la te conduzir e se submeter completamente. E com a música isso é muito fácil, né? Então, por exemplo, primeiro você se submete à música, coloca os dois fones lá, escuta ela propriamente, fica quietinho e só deixa ela fazer o que ela tiver que fazer em você. E aí é óbvio, se a finalidade, se o fim ao qual ela está te levando for a lascividade, a crueldade, a tirania ou os vícios em geral, então você faz que nem o Lewis falou, você vira as costas e não volta mais. Agora, se o fim ao qual ela está te levando por essa submissão é a beleza, é o bem, a verdade, as virtudes em geral,
então aí você sabe que aquilo é uma obra de arte ao qual você pode confiar a sua condução. E bom, além de tudo isso, o Lewis faz algo que é muito interessante, porque o que foi dito até agora pode dar a entender que ele está sendo um pouco pedante, ou que ele está dizendo o seguinte: a experiência comum das pessoas é uma droga e tudo deve ser a experiência dos acadêmicos que estão lá fechados na universidade e fazem esse processo. Não, não, não. Para ele, é quase que o contrário. A experiência comum das pessoas, ela demonstra esse tipo de apreciação verdadeira e esse tipo de característica dos literatos que ele quer dizer. É óbvio que ele não está reivindicando que todos são assim, tanto que até os termos que ele usa para designar os literatos muitas vezes são os poucos e os não literatos os muitos. Então ele sabe que tem uma espécie de senso geral que as pessoas tendem a entrar em contato com os livros como uma forma baixa de entretenimento, mas ele não nega o senso comum, a experiência comum que as pessoas têm. Porque ele mesmo diz que essas formas de atitude, elas não são barreiras intransponíveis. As pessoas podem passar por elas de forma ou de outra e podem chegar até a ser boas apreciadoras de um tipo de arte e más apreciadoras de outro, né? Você pode ter uma pessoa que tem uma apreciação artística da música muito boa e pode ser horrível para poder apreciar os quadros. Agora, o que é perturbador mesmo para o Lewis é que aquelas pessoas que deveriam ter um gosto absurdo por certo tipo de arte, que deveriam ter uma apreciação profunda, na verdade, acabam sendo meros profissionais. E é aqui que ele vai falar dos acadêmicos. E para ilustrar essa questão, ele conta uma historinha bem interessante que aconteceu com ele, que certo dia, ele e alguns professores lá na universidade fizeram uma reunião acerca de uns testes que uns alunos tinham feito, uma dissertação sobre algum autor, e depois da reunião, conversando ainda com os professores, o Lewis mencionou esse autor o qual os alunos tinham feito uma dissertação sobre. E aí ele disse que a resposta de um dos professores a ele foi mais ou menos nas seguintes linhas: meu Deus, homem, você quer continuar depois do horário de trabalho? Você não ouviu o sinal tocar? Ou seja, o cara via aquilo como se fosse um mero profissionalismo mesmo, é só um ambiente de trabalho. Depois daquilo, citar aquele poeta a ele, citar aquele autor a ele, era quase como se você estivesse trazendo o trabalho para os horários de lazer. E isso é algo que o Lewis fala que realmente mata completamente essa apreciação à obra e também coloca esses acadêmicos mais do lado dos não literatos do que dos literatos propriamente. Além disso, algo que é característico nessas pessoas também é uma outra atitude que o Lewis fala que acaba por matar a apreciação das obras de arte literárias como um todo, que é a atitude daquele que vai a teatros, vê boas obras de arte em museus, escuta boas músicas, lê bons livros, mas apenas por status, apenas para se aprimorar, para se tornar mais inteligente, para poder ler algumas poesias, decora alguns trechos apenas para falar, para sair falando no meio de um jantar com os amigos e poder se colocar numa posição maior, sabe? Parecer um erudito, parecer alguém muito inteligente. Então ele fala que esse tipo de atitude também mata a apreciação, obviamente, né? Aliás, é muito interessante porque não só mata a apreciação, como o próprio fim ao qual a pessoa busca, que é, digamos, se aprimorar, parecer mais inteligente, não vai acontecer. Como ele mesmo diz num artigo dele muito legal que tem no livro A Última Noite do Mundo, o artigo chama Lírios que Apodrecem, aqueles que leem poesia para melhorar a mente nunca melhorarão a mente lendo poesia. E o ponto dele é justamente que aquilo que deveria ser fim tornou-se meio. E nesse processo perdeu justamente aquele elemento fantástico que poderia realmente transformar a pessoa em alguém mais inteligente, mas que, por ela ter usado aquela obra ou aquele objeto como meio, não vai mais fazer isso. Perdeu-se o elemento fantástico que poderia ser a faísca, o gatilho para causar esse tipo de coisa. E olha, eu não vou conseguir abordar o livro inteiro aqui nem de longe, o Lewis vai muito mais a fundo nas próprias questões das quais eu expus aqui, mas só como forma de mostrar como esse livro é incrível, eu vou ler o nome dos capítulos sobre os quais eu não falei aqui. Ó, a partir dos 5, são 11 capítulos mais um epílogo, são os seguintes, né? A respeito do mito, os significados de fantasia, sobre realismos, sobre a leitura equivocada dos literatos, levantamento, poesia, o experimento, o epílogo e um apêndice que é uma nota sobre o Édipo Rei. E os próprios nomes dos capítulos ilustram perfeitamente bem o que ele vai querer dizer. E eu não sei vocês, mas quando eu vejo esse tipo de
de título dos capítulos já me dá um interesse gigantesco, né, a respeito do mito. O Lewis falando sobre mitologia é uma das coisas mais interessantes, nossa, de longe que eu já li. Ele puxa muito uma linha do Tolkien para falar sobre o mito como aquilo que transmite a realidade, que eu acho fantástico, sinceramente. É uma das explicações dos mitos que eu mais gosto que eu já li na minha vida. E significado de fantasia, ele abordando essa questão também é muito interessante. É um autor esplêndido, assim. E confiem em mim, leiam o livro, porque o que eu apresentei não faz jus nem a 10% do que está exposto aqui, como eu mesmo disse. Nas próprias questões as quais eu apresentei, ele vai muito mais a fundo, ele deixa perfeitamente claro o que ele está fazendo, e é muito interessante. Aliás, na minha opinião, os dois capítulos mais importantes para entender o livro mesmo são os dois últimos aqui, que, na verdade, o último capítulo, que chama o Experimento, que ele explica o que foi esse experimento em crítica literária que ele fez, o que ele estava querendo fazer propriamente, e o epílogo, que é... Nossa, o epílogo é fantástico. Tem uma frase aqui no epílogo, que é aquela que as pessoas compartilham o tempo inteiro, que só pra dar um gostinho, né, que é aquela que... Mas ao ler grande literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. E nesse epílogo, ele explica o que é isso, e é fantástico, sabe? Eu não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e também eu não quero que o vídeo de alguma forma substitua a leitura, então que isso sirva, que essa informação vedada aqui que eu deixei, ela sirva de alguma forma de incentivo para você que não leu o livro, porque é fantástico, sério, tá no top 3 do livro do Lewis, dos livros do Lewis, assim, o Lewis crítico literário é tão fantástico quanto o Lewis apologeta e quanto o Lewis literário mesmo, por causa das obras das Crônicas de Nárnia. E bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se algo ficou confuso, eu peço desculpas, deixem nos comentários que eu tento sempre responder a todos. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeo dos livros do Lewis como esse, livros de filosofia, livros de literatura e entre outros. E acho que é isso. Obrigado por todos que assistiram até aqui. Até a próxima aí. Valeu!